TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo o carinho, a gentileza, a paciência e principalmente a audiência que toda semana a senhora e o senhor dão ao nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Muito obrigado também pela audiência que recebemos nessas 5 praças. Quero dizer que caso o senhor perca um pedaço do nosso programa, poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal da TV Correio da Manhã, poderão fazê-lo na página da TV Correio da Manhã no Facebook, poderão fazê-lo na minha página pessoal no Facebook, Bernardo Filho, ou então na página Conversa entre Petropolitanos. Quero dizer que estamos também no Instagram e no YouTube. E essa semana, conforme eu prometi na semana passada, eu disse que ia ser um programa especial com assuntos especiais e assuntos de cunho internacional. Vamos falar um pouquinho de Brasil também, mas mais para o final do programa, porque o mundo está em ebulição. Confesso que nunca vi em toda a minha vida essa movimentação que o mundo está tendo com vários perigos, e vamos falar deles nesse programa de hoje. Para tanto, eu trouxe para a senhora e para o senhor como convidado o professor Fábio Verícius, que é historiador. A senhora e o senhor talvez já o conheçam de outras oportunidades que ele esteve aqui no nosso programa, já faz um tempinho que ele não vem, mas está hoje aqui conosco. O professor Fábio, além de historiador, ele também é diretor do Instituto Estratégico e Militar do Exército. Então, a pessoa que vai dar uma posição e uma opinião muito abalizada para todos nós nos guiarmos e compreendermos um pouco da situação atual de mundo. Professor Fábio, boa tarde. Muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Eu queria que o senhor falasse para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, principalmente dos municípios que nós estamos entrando agora, que é Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Três Rios, se apresentasse a essas pessoas, apesar de que somos sabedores que o senhor é nascido em Três Rios. Mas como vive aqui em Petrópolis, talvez o pessoal de lá não lhe conheça tão bem quanto nós o conhecemos aqui. Então nos fale rapidamente, uma pouquinha coisa, que temos muitos assuntos hoje no programa, um pouquinho sobre a sua biografia. Quem é o professor Fábio Verícius? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Petrópolis, Três Rios e todas as cidades que nos prestigiam hoje, né? Todos os telespectadores. Meu nome é Fábio Verícius, eu sou historiador, nascido em Três Rios, mas moro em Petrópolis desde 1977, quando essa era uma outra cidade, mas continuo trerriense, né? Sempre trerriense, apesar de casado com petropolitana, filho petropolitano. E só fazendo uma pequena correção, eu sou formado pela Escola Superior de Guerra e sou membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E sou presidente da ONG Amazon Brasilis, que cuida da defesa da Amazônia, defesa territorial, o que está acontecendo de verdade ou não. E nós estudamos muito o Brasil e geopolítica internacional nesse mundo que está realmente enlouquecido, né? Professor Fábio, vamos já começar então pela Amazônia, que isso é importantíssimo. O programa de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, um dos tópicos do programa de governo dele, que diga-se de passagem, caso o senhor queiram ter acesso a esse programa de governo, basta entrar no Google, bater Programa de Governo Lula 2022. O programa de governo do Lula, e olha, são poucas páginas, muito fácil de ler, dá para entender o que o PT, o que a esquerda quer desse país.
Mas um dos tópicos, um dos itens do programa de governo do Lula é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu achei que essa ideia já estava morta, que é uma nova ordem universal. Notem que antigamente se falava numa nova ordem mundial. E o PT trocou mundial por universal. E está claro lá no programa de governo que eles querem um governo mundial que entregariam a Amazônia à ONU para gestão internacional dos recursos infinitos da Amazônia. Isso me preocupou muito, muito. Porque eu imaginava que a nova ordem mundial já estava mais ou menos morta, porque ela nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, e todos os velhinhos que criaram essa nova ordem mundial, a maioria já faleceu. Restam alguns octogenários e alguns até nonagenários, ou seja, com mais de 80 anos, com mais de 90 anos, prestes a morrer. E aí me surge isso agora, que me preocupou bastante. Preocupou bastante porque a gente não sabe o que vai acontecer na eleição do próximo domingo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito do surgimento dessa nova ideia. Na verdade, isso não é uma nova ideia, Bom, é a velha ideia com uma cara nova, né? A ideia de nova ordem mundial, ou seja, se criar uma nova estrutura política para o planeta, nasceu em 1954 numa reunião de multimilionários num hotel na Bélgica chamado Bilderberger. E daí saiu o Clube Bilderberger por causa do nome. Não tem nada de conspiração nisso. Eles se reúnem, eles discutem a respeito de como eles acham que deveria ser o planeta. Eles não têm controle sobre o planeta, óbvio, eles têm controle sobre os países do Ocidente e, notadamente, dos anos 90 para cá, dos países que são controlados pela esquerda. O Brasil não é global player, o Brasil não é uma nação que define política, o Brasil aceita a política externa. Assim como qualquer partido brasileiro, incluindo o PT, não é capaz de gerar uma ideia desse porte. Eles aceitam o que vem de fora. E isso é defendido por multimilionários, bilionários, na verdade, como Jorge Soros, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, e grandes bilionários do planeta, que acham que as fronteiras já deveriam ter sido abolidas, que todo mundo é igual, então dá um salário base para todo mundo e todo mundo vai viver com aquele salário ali. Na Itália se chama de mille euro, dá 1.000 euros para cada um e todo mundo que se vire com aquilo, obviamente que vai ser governado por aqueles que são os iluminados. Não tem nada a ver com Illuminati, não, tá? Tem muita gente falando em Illuminati por aí, são coisas totalmente diferentes, tá? Por aqueles que são capazes, que são eles. Obviamente, isso é uma falácia que já entrou nos seus estertores. A maioria dos homens que construiu isso, a maioria da família Rothschild, por exemplo, já faleceu. E os jovens, os mais novos que estão assumindo, agora foi a Rainha Elizabeth, né, ela fazia parte desse grupo, principalmente o marido dela, o Philip. E os mais jovens estão vendo que a coisa não está funcionando direito, não tem o controle que eles achavam que nesse momento eles já teriam. E tem muito dinheiro para gastar. Você pega um homem como Jorge Soros, você põe aí 20 bilhões de dólares para torrar à vontade. Ele não tem filhos. Então é o projeto de vida dessas pessoas. As esquerdas, principalmente as esquerdas sul-americanas, são muito dependentes deles através de Cuba. Nós aceitamos essas determinações. Olha o que está acontecendo no Chile agora, na Argentina. Estão no caminho da Venezuela, infelizmente, né? E esperamos que o Brasil não siga esse caminho. Mas faz parte de uma determinação internacional para o controle do planeta. O que eles não contavam nos anos 90 é que ia aparecer em 1994 um homem chamado Vladimir Vladimirovich Putin. Eles não contavam, eles achavam que tinham o controle da China por causa da liberação da economia, mas eles não contavam que a China tinha uma elite política muito forte, muito ciosa da sua independência e queria aparecer um líder como Xi Jinping. Essa semana, agora no domingo, né, foi um alvoroço na internet, saiu uma notícia falsa de que Xi Jinping teria sido derrubado e preso num golpe de Estado.
Existem disputas internas na China? Existem muitas. O Partido Comunista Chinês não é um partido, é uma frente partidária com muitos grupos lá dentro que disputam o poder. Como, fazendo uma analogia tosca, mas para entender, o nosso MDB. Nosso MDB sempre foi uma frente partidária também. A mesma coisa, não tem muita diferença. Só que nós estamos falando de uma mega potência que está disputando poder com os Estados Unidos da América. Né? Então, esses grupos de nova ordem mundial, eles não arrefeceram. Não, eles estão vendo que está fazendo água, que não está dando certo, mas eles estão tentando de todas as formas. Apanharam na Suécia, apanharam esse final de semana na Itália e agora voltaram para o Brasil. O Brasil é a bola da vez, por causa da eleição na semana que vem. Quanto à Amazônia, só respondendo sobre a Amazônia, antes que você faça a segunda pergunta, a Amazônia é uma condição sine qua non para o poder no planeta hoje. Tanto por causa dos minérios nobres como nióbio, quanto por causa da biodiversidade, da biogenética da Amazônia, da pesquisa por insumos bioquímicos. Isso eu acho que é até mais importante do que a questão de minério. Eu queria te perguntar o seguinte. Vamos tomar os BRICS, vamos pegar os BRICS. Nós temos a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul e o Brasil. Sim. 5 países que compõem os BRICS. Note que, desses 5 países, 4 possuem bomba atômica. Sim. O único que não possui um arsenal nuclear é o Brasil. Não, 3. A África do Sul não A África possui. do Sul tem bomba também? Não, já tiveram, mas eles abriram mão. Não tem mais? Não tem mais. Bom, mas a África do Sul não interessa para eles. Não interessa para eles. O que efetivamente interessa é a Amazônia. É óbvio. O Brasil, como player internacional para dar as cartas desse jogo, ele não tem uma força militar suficiente para que isso aconteça. Verdade. Concorda? Verdade. Muito bem. Então estamos sujeitos a quê? Estamos sujeitos a um governo mundial que seria, teoricamente, pode ser ou não, da ONU, né? Militarmente protegida pela OTAN, que tem um arsenal maior do que a Rússia. Não digo que tão potente quanto, eu acho que eles se equivalem, mas em número de soldados a OTAN tem mais, em números de armas a OTAN tem mais e tudo mais. O poderio militar da Rússia, pouca gente conhece efetivamente o grau digamos assim, de modernização, de modernidade desse aparato bélico russo. O fato de nós estarmos tão desprotegidos militarmente nos é perigoso? Nos é prejudicial? Profundamente, profundamente. O Brasil era para ter uma força militar, juntando as 4, né, o Exército, a Marinha, a Força Aérea e Forças Especiais, pelo menos 10 vezes maior do que tem. Pelo menos 10 vezes maior do que tem. Em questão de equipamentos, em 1980 nós éramos o 3º ou 4º melhor produtor de equipamento militar do planeta. Hoje nós nem figuramos entre os 10. O decréscimo na nossa tecnologia, na nossa capacidade militar foi muito grande. Sem contar que nós não podemos ter armas nucleares por causa da assinatura do Tratado de Não Proliferação feito por Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente brasileiro a fazer parte desse grupo da nova ordem mundial. Se você disser que Lula e PT fizeram isso, você não os conhece. Eles não têm capacidade cognitiva para isso. Isso nasce com o PSDB e com o Fernando Henrique. O PT e os outros partidos de esquerda pegam carona e vêm trazendo isso até agora. Mas a falta de um poderio militar dissuasor nosso, por isso nossa Marinha quer tanto o submarino nuclear. Nosso submarino nuclear não seria um submarino de ataque, seria um submarino de defesa. É exatamente para coibir esse tipo de ideia. Existem alguns pensadores que acham que já teria acontecido uma intervenção na Amazônia feita pela OTAN, se não fosse o Islã, que bagunçou o coreto deles com Al-Qaeda, Hezbollah, os atentados nos Estados Unidos, na Europa, e agora o problema da Ucrânia. Um teste teria sido feito na separação de Kosovo da Sérvia, que foi algo totalmente ilegal, completamente ilegal dentro das normas internacionais, dentro do Tratado de Westfália, de qualquer tratado que você imagine,
a transformação do território de Kosovo em país independente, que ele é mantido e protegido pela OTAN, porque ele não produz nada, ele não faz nada, e se a OTAN sair de lá, os sérvios voltam e invadem, porque aquilo é território sérvio. Seria uma ideia de como se faria, por exemplo, com a nação Yanomami. Eu ouvi lá em Roraima, durante muito tempo, essa loucura. Nação Yanomami. Não, os Yanomami são uma nação à parte. Não, não são. Não são. Fazem parte do Brasil. E a coisa chega ao nível da traição. Há pouco tempo atrás, há poucos anos, saiu na Universidade Nacional de Brasília uma tese de um antropólogo dizendo que os índios macuxis que vivem em Roraima preferiam ser ingleses da Guiana do que brasileiros. Ora, isso é uma falácia, é uma mentira completa. Eu conheço muito bem os macuxis. Eu fiz mais de 18 expedições a Roraima. Conheci os macuxis das tribos e os macuxis já das cidades. Todos eles, incluindo os macuxis da Guiana, e todos eles preferem falar português ao inglês e preferem viver no Brasil ou a sociedade britânica colocada lá na Guiana. Isso é uma mentira completa. Então, eu acredito que o que está nos salvando de um problema mais sério são os problemas lá de fora. E agora, esse debacle, essa queda que as esquerdas estão tendo na Europa. Professor, eu quero pedir licença ao senhor. Eu preciso chamar um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e meio, já voltamos. Em sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Já tirei fora. Muito bem, estamos de volta e estamos conversando com o professor Fábio Verícios, historiador. Professor Fábio, está circulando na internet, e a internet é um pátio de coisas boas e de coisas ruins, né? Mas está circulando na internet que Putin, né, presidente da Rússia, estaria com câncer terminal no estômago, no intestino, e que por conta disso ele não está muito preocupado se vai ou não utilizar armas nucleares para resolver logo de uma vez o problema da Ucrânia e ganhar logo de uma vez essa guerra. Só que ele vai devastar um território que ele quer conquistar. Então não parece uma coisa muito lógica. Já está devastando, vai ficar pior ainda. Bom, mas o que é mais curioso nisso? Não se sabe se isso é uma verdade ou se ele está fazendo esse jogo para assustar a OTAN. Tipo assim, eu não tenho nada a perder, então eu posso apertar o botão. E dane-se o mundo. Isso é um jogo para a OTAN recuar ou não? E isso é uma coisa que eu quero que o senhor explique. E também o seguinte, por que a OTAN está com esse papel tão agressivo, querendo avançar em territórios que não deveria se meter nesses assuntos? Qual é a estratégia da OTAN por conta disso? O que está efetivamente acontecendo? É um problema muito sério que aconteceu com o Ocidente a partir dos anos 90, em que o politicamente correto norte-americano, criado pelos democratas americanos, tomou conta do Ocidente. A gente sabe disso aqui no Brasil, isso é total, e nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos criadores.
é a arrogância do eu posso tudo. A OTAN foi picada por esse bichinho. As mentes poderosas de determinadas sequências de poder, como o Partido Democrata Americano, na Inglaterra, na França, na Alemanha, também foram picados por esse bichinho. E eles achavam que conseguiriam tomar a Ucrânia, colocar a Ucrânia dentro da União Europeia e da OTAN e posicionar lá mísseis balísticos. Um míssil balístico é um míssil que voa a determinada velocidade e atinge um alvo. E você não tem como se proteger desse míssil se ele estiver a menos de 600 quilômetros de você. Você não vai ter alarme suficiente, não vai ter tempo suficiente. E era exatamente isso que eles queriam fazer. Se colocassem mísseis balísticos na Ucrânia, a Rússia, como superpotência, deixava de existir. Putin jamais permitiria isso. Não é o Putin, qualquer líder russo que tivesse o mínimo de vergonha na cara, jamais admitiria isso. Por isso toda essa movimentação na Ucrânia. No momento em fevereiro em que o governo russo foi avisado que de madrugada a Ucrânia seria colocada na OTAN, eles invadiram, antes que isso acontecesse. Porque uma coisa é ocupar a Ucrânia, outra coisa é uma guerra com a OTAN. Essas ameaças de armas nucleares é um aviso para a OTAN, olha, tem um limite, não passa desse limite. Vocês forneceram equipamento de primeira grandeza, os norte-americanos estão limpando seus arsenais com toda a munição antiga e pobre que eles têm. Para a economia americana isso vai ser muito bom, porque eles vão ter que encher os arsenais de novo, portanto é mais dinheiro para a indústria de guerra, as empresas americanas vão receber, vai gerar a economia. Para a Europa é uma desgraça, a Alemanha vai ter recessão agora e vai carregar a Europa inteira com ela, agora no inverno. É o contrário, aqui nós estamos entrando no verão, lá é o inverno. Eles não têm gás, não é só para aquecer a residência, é para tocar as empresas. Então uma recessão na Grã-Bretanha, na Alemanha e na França já é esperado. Ou seja, traz a Europa inteira. Por isso o povo italiano, no domingo agora, votou contra. Vamos ver se o novo governo italiano vai ter força suficiente para influenciar, junto com a Suécia, que também caiu na mão da direita, e com a Hungria, que já está, uma mudança de postura. Putin está jogando com o tempo. Tem analistas que entendem esse inverno agora, esse próximo Sim. inverno, vai ser um grande divisor de águas na Europa. Já iniciou um desabastecimento nos mercados, isso já está acontecendo. Já está acontecendo muitas casas com problemas de calefação, de aquecimento. Verdade. Né? Muitas casas com problemas de energia. Governos apagando ou acendendo as luzes públicas mais tarde e apagando mais cedo. E esperam efetivamente algo muito ruim nesse próximo inverno, dizendo que muita gente vai morrer de frio. Como é que o senhor vê essa situação? É fruto dos desgovernos que nós tivemos na Europa durante pelo menos 2 décadas. No mínimo 2 décadas. Eram governos que estavam preocupados mais com agendas esquerdistas, agendas que não têm a ver com a realidade, agendas da cabeça deles, do que com a própria realidade em si. A questão do abastecimento de energia. A Europa não consegue sobreviver sem a Rússia. Os Estados Unidos sabem muito bem disso. Quando os Estados Unidos deixam a Europa entrar no buraco que ela está entrando, o que está acontecendo? Desculpe. Eles estão perdendo um concorrente. Estão perdendo um concorrente. Para os Estados Unidos é muito bom, porque eles estão com um problema econômico muito sério dentro de casa, por esse desgoverno Biden que está tendo nos Estados Unidos. A inflação lá está galopante também. É o único país do mundo, do Ocidente, que não tem inflação galopante, é o Brasil. E Putin está com um problema de saúde, eles vão inventar 1 milhão de coisas. Pode até ser que esteja, mas vai ser tanto boato que você não vai conseguir chegar na verdade. Teve um boato na semana passada do Xi Jinping, né? Exatamente. Por quê o do Xi Jinping? Porque daqui a menos de um mês, no dia 16 de outubro, vai ter a eleição
no Partido Comunista Chinês de quem vai continuar governando a China ou vai trocar. Xi Jinping, por mudança de lei, pode concorrer a um terceiro mandato de 5 anos. Mas existem outros candidatos. Então existe uma disputa interna lá. E o Ocidente, que não se entende com o Xi Jinping, porque ele tem uma política pró-chinesa, quer que ele saia. E aí apelaram para a Índia, você falou dos BRICS, né? Apelaram para a Índia também se mostrou rebelde. Não. A Índia vai fazer política para a Índia. Isso. A Índia não está interessada. Eu escutei o primeiro-ministro da Índia falar claramente. A Índia só está preocupada com a Índia. Exato. A Índia não está preocupada com o mundo. Nós estamos desenvolvendo nossas próprias tecnologias. Isso. E nós queremos crescer e melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que muita gente morre de fome na Índia. Isso. E eles agora estão uma nova ótica, voltados mais para dentro. Aliás, esse comentário que você fez agora a respeito da escolha do novo primeiro-ministro chinês, isso aí acalmou um pouco, por um lado, e por outro lado, deu um pouco mais de força, porque há uma divisão, com relação a Taiwan. Eu queria que os nossos telespectadores entendessem efetivamente o que está havendo em Taiwan e se a China, amanhã ou depois, invadiria Taiwan ou não. Nós temos duas realidades hoje, desculpe, que é a da Ucrânia, que é uma questão de geopolítica. A Rússia não pode permitir, de forma alguma, que a Ucrânia caia nas mãos da OTAN. Então eles estão jogando com o tempo. Vai vir o inverno, os europeus vão sofrer, vão bater nos seus governos para acabar com essa guerra e voltar à normalidade do abastecimento de gás. É o que, pelo menos eu acredito que é o que a Rússia esteja jogando com o tempo. A China trabalha com uma didática de tempo muito diferente da gente. A questão de Taiwan para eles não é uma questão geopolítica. Na verdade, eles não precisam de Taiwan para coisa alguma. A China é o terceiro maior país do planeta. Eles não precisam de Taiwan, mas Taiwan faz parte da China. É como, mais ou menos, grosso modo, as Malvinas para a Argentina. E eles querem Taiwan de volta integrada à China. E não admitem que uma nação estrangeira, no caso dos Estados Unidos, se metam em Taiwan e digam o que vai acontecer. Não. Taiwan é um problema da China. Eles podem esperar 50 anos, 60 anos, 100 anos. A dinâmica de tempo dos chineses é diferente da nossa. Eles podem esperar, não tem problema. Mas, se o presidente Biden continuar falando as besteiras que ele está falando, nós iremos proteger Taiwan de uma invasão. Nenhum presidente norte-americano jamais falou isso. É a primeira vez que isso acontece. Isso aguça os cães de guerra lá na China. E aí eles começam a ficar preocupados. Quando a presidente do Congresso americano, a Nancy Pelosi, fez a visita a Taiwan há pouco tempo atrás, ela não desagradou apenas aos chineses, ela desagradou a Ásia inteira, incluindo o Japão, que é um milenário inimigo da China. Por quê? Porque ela está atiçando. Você está tentando apagar uma fogueira com gasolina. Essa política do Partido Democrata norte-americano foi que causou a guerra na Ucrânia e, dependendo do destempero deles, pode causar uma guerra em Taiwan. Pode sim. Se os chineses se sentirem ameaçados, eles partem para a opção militar. Até porque eles estão vendo a opção militar da Rússia. Está todo mundo olhando para aquilo. Olha, já era para a OTAN ter resolvido. A OTAN não é tão poderosa? Mas não resolveu. E os russos sequer colocaram a máquina de guerra deles em combate. O que nós estamos vendo na internet hoje é muita boataria. O exército russo não chegou a entrar. Não houve uma declaração de guerra. Se o exército tivesse entrado, eles já estariam na Alemanha. É o rolo compressor. Entende? Então são duas situações geopolíticas diferentes, mas que são extremamente problemáticas e complicadas, não em si, mas pela falta de conduta, pela falta de inteligência do Ocidente, dos Estados Unidos da América e do conjunto das nações europeias, que não estão sabendo levar essas crises. Pior, criaram as crises. Foi uma surpresa ou não? A volta da direita, a eleição da direita na Itália esse último final de semana? Foi uma surpresa ou o senhor já esperava? Não, eu já esperava. Foi uma surpresa na Suécia. Na Suécia, há 2 semanas atrás, é que foi uma surpresa.
não era impossível de acontecer, mas da forma que aconteceu foi muito forte. Na Suécia foi uma grande surpresa e com certeza disparou o alarme nesses grupos, nos Bilderbergers, no Partido Democrata Americano, nesses grupos europeus. A Itália, ela tem uma potencialização muito mais forte dentro da União Europeia e no contexto global do que a Suécia. A Itália é uma nação muito mais ativa no planeta do que a Suécia. Então, o peso dela é muito grande. Hoje eu já estava lendo na internet o desespero de Bruxelas, a sede da União Europeia, para tentar conter a dona Giorgia Meloni e não deixar que ela coloque as suas agendas em pauta. Basicamente, o que aconteceu na Europa? O problema da imigração. O europeu não está acostumado com uma sociedade diversa como a nossa. Mas a nossa sociedade, a sociedade luso-brasileira, eu falo luso-brasileira porque é muito extrapola o nosso país, ela já nasceu diversa, mas ela tem uma base cultural única. Nós somos ocidentais, nós somos lusitanos, com os agregados africanos, com os outros agregados europeus, com os agregados asiáticos, mas a nossa orientação civilizacional é única. O Brasil é uma nação cristã, com todas as suas variações. Na Europa, o que aconteceu? Eles receberam levas e levas de pessoas que vieram de forma bastante artificial, se você for analisar, foram financiados para isso pelo Jorge Soros, era um dos financiadores, de grupos de muçulmanos que não se integraram em momento algum na sociedade. Nada e ainda querem que a sociedade se integre a eles. Não é uma questão de você ser islamofóbico, não é isso. É a integração da população. É como se você estivesse dentro da mesma cidade, duas cidades, só que uma não conversa com a outra. Não pode acontecer dessa forma. Eu até brinco que isso só dá certo na Bélgica entre os francofones e os flamands. É o único lugar do mundo que eles convivem pacificamente, não sei até quando, mas isso acontece. Pois é. Professor, eu quero lhe pedir licença, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, esse reloginho ali é fatal na nossa vida. Fiquem conosco, é apenas um minuto, é muito rápido, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, estamos de volta, estamos conversando aqui com o professor Fábio Verícius. Eu espero muito que as senhoras e senhores estejam gostando do programa de hoje. Professor Fábio, nós agora no intervalo aqui estamos falando sobre abastecimento de gás e óleo para a Europa e eu comentei com o senhor que a Arábia Saudita e alguns países árabes já se prontificaram a fornecer óleo e gás para países europeus poderem sobreviver nesse inverno, caso não possam contar com o abastecimento russo. E o senhor me falava que isso aí é impossível de atender a capacidade, porque não há meios de transporte, Exato. Não há navios suficientes para isso. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. É um bom exemplo que você colocou da Arábia Saudita, que é uma nação eminentemente islâmica, e não há problema com a Arábia Saudita, muito pelo contrário. A Arábia Saudita e Grécia, por exemplo, que é uma nação cristã ortodoxa, se entendem muito bem. A questão que a gente estava falando sobre o Islã não é uma questão religiosa, é uma questão cultural. Nós, luso-brasileiros, sabemos fazer uma amálgama, sabemos fazer um conjunto dentro da nossa nação. Os europeus não sabem. Exatamente. Os europeus não sabem. E esses grupos que foram para lá
também não estão interessados nisso. Daí os problemas da sociedade europeia hoje, que são muito graves, são muito sérios e podem terminar mal. A questão do gás, do abastecimento de gás, existe gás suficiente, mas não existe meio para transportar esse gás. Não existem navios o suficiente para levar o gás da Arábia Saudita até lá, na quantidade necessária para abastecer sequer a Alemanha, quanto mais os outros países, o conjunto dos 27. Há um projeto na Grécia hoje de se trazer energia do Egito. É um projeto de 3,5 bilhão de dólares que já está sendo feito, mas é via cabo submarino. Vai levar 5 anos para ficar pronto. Não é uma coisa para amanhã. E o europeu precisa de energia para amanhã. A energia está do lado. Putin já falou, é só dizer que eu aperto o botão. Agora, para com essa palhaçada. O que eles têm que fazer é parar com essa palhaçada e resolve o problema. Não há como, fisicamente falando, abastecer a Europa com as necessidades de gás e combustível para este inverno, se não for com o combustível russo. Não tem como. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito do discurso que o Bolsonaro fez na abertura dos trabalhos da ONU, a semana passada. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, a semana retrasada, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse discurso. Porque o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não permitiu que o Bolsonaro usasse esse discurso que ele fez como chefe de Estado, que ele é, né? Usasse esse discurso na campanha dele. Proibiu isso e pouca gente ficou sabendo os detalhes desse discurso, que, na minha opinião, foi um discurso fantástico, memorável. Além de fantástico e memorável, verdadeiro. E é isso que incomoda outros grupos. O TSE interpretou o discurso como política, como campanha. Não era. Era o presidente do Brasil falando como o Brasil está funcionando, e está funcionando muito bem. Não chegou na população ainda, em parte da população. Se você vai para determinadas áreas do país, como o Vale do Paraíba Paulista, o interior de Goiás, está funcionando muito bem. Tudo já está retomando a sua função. Nós vamos fechar esse ano com um crescimento, e um crescimento exponencial. Nós vamos fechar esse ano com uma inflação muito abaixo daquilo que era prevista no começo do ano. Ou seja, as táticas econômicas utilizadas pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda, pelo Paulo Guedes, estão funcionando. E o Brasil nós temos uma grande possibilidade de, a partir do ano que vem, começarmos a receber as fábricas do mundo inteiro que estão saindo da China, exatamente por causa desse medo de um conflito em Taiwan, e voltando para o Ocidente. Não dá para ir para a Europa, não tem combustível. Não dá para ir para os Estados Unidos, não tem água, a inflação está galopante, uma série... Vim para cá. Isso faz um círculo virtuoso, desde que, obviamente, o país demonstre maturidade jurídica. Nós temos que mostrar para o mundo que, juridicamente, nós estamos prontos para nos tornarmos uma nação dentro da OCDE, por exemplo, do grupo de nações ricas, do grupo de nações economicamente fortes. Nós temos essa capacidade. A economia está indo muito bem, na verdade. A economia popular é que ainda não chegou lá. Tem uma defasagem. Mas essa defasagem acaba em algum momento. Vamos supor que o Lula vença a eleição. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que ele vença. Ele vai pegar todas essas benesses que estão sendo feitas e eu espero que ele não as destrua. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com essa próxima eleição. Muito grande. Se, por um acaso, a esquerda perder dessa vez, se Lula perder, nos próximos 20 anos, nós teremos direita nesse país, governando o país, e aí sim, passo novamente a acreditar nesse país. Caso contrário, meu amigo, a gente vai continuar, a gente vai sobreviver, a gente vai viver, a gente vai fazer supermercado, a gente vai andar, vai ter todo mundo vai continuar com o seu carro, com a sua casa. Isso, o comunismo não vai te tomar esse tipo de coisa. Vai haver sim mais invasões às propriedades rurais por conta do MST, né?
vai haver uma perseguição aos produtores rurais do país, porque o Lula já falou na elite do agro no Brasil, ele é contra a elite do agro no Brasil. Ele chegou ao ponto de dizer que o MST é o maior produtor de açúcar orgânico, de arroz orgânico do mundo. E eu quero dizer o seguinte, o MST produz no Rio Grande do Sul 15 mil sacas de açúcar, de arroz orgânico. A produção total do Brasil de arroz é 7 milhões e meio de sacas. O que são 15 mil sacas contra 7 milhões e meio? Mas deixa o Lula contar as falácias e as mentiras que ele está acostumado a contar. Tem gente que acredita, não tenho nada contra. Aliás, tem muito contra, tem muita coisa contra. Não aceita esse tipo de coisa, mas enfim. Mas vamos mudar a nossa conversa aqui um pouquinho para a América do Sul. Porque eu fui à Argentina pela primeira vez na minha vida em 1975. 73 ou 75, não estou bem lembrado. E a Argentina me impressionou muito. Era um país que falava espanhol, com uma arquitetura europeia dos anos 20, 30, um lugar bonito, um povo educado, comia-se muito bem, um lugar limpo, tranquilo. 10 anos depois, ou um pouco mais, retornando, fui 6 ou 7 vezes à Argentina. Mas vamos dizer, uns 15 anos depois, o que eu vi de mendigo nas ruas é um negócio inacreditável. E agora, está tudo muito pior. Porque quase todo santo dia tem passeata contra o governo e contra, contra as atitudes e os atos governamentais. E a Argentina hoje está com uma inflação de 80%. Vamos começar pela Argentina para depois a gente ir subindo? E agora? Olha só, quem manda na Argentina? Os sindicatos. O peronismo ainda presente. O último presidente de direita que entrou não conseguiu solucionar porque foi sabotado pelo Congresso, que é de esquerda, majoritariamente. Cristina Kirchner fazendo o que quer com esse presidente banana que é um poste dela, assim como o Haddad era um poste do Lula. O que a gente pode esperar da Argentina? O que pode acontecer lá? Mas não dá para falar da Argentina sem falar no projeto maior, sem falar na América do Sul e nesse projeto maior, porque o projeto ele é para o Ocidente inteiro, para o planeta inteiro, mas para o Ocidente inteiro. Vamos ficar aqui na América do Sul. Nós temos hoje na América do Sul Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia, todo mundo. O presidente do Equador fez um meia-culpa lá. Todo mundo governado por grupos de esquerda que estão levando os países à bancarrota, à hiperinflação e à destruição das suas sociedades. É o que está acontecendo na Argentina, é o que começou a acontecer no Chile, os distúrbios que estão tendo no Chile. O Chile corre o risco de romper, se dividir em dois, porque tem um grupo indígena do sul que está tentando a sua independência mesmo, sabe? Chegou ao ponto de que um ministro de Estado agora, desse governo, o avião foi pousar numa cidade, foi recebido a bala, teve que arremeter. Sabiam que o ministro estava lá, atiraram no avião, não queriam que o ministro fosse lá. O Peru a mesma coisa, na Colômbia começaram a ter protestos também. Agora, por que isso? Não, e essa do presidente da Colômbia na ONU defendendo a venda de entorpecentes? Que isso, cara? Pois é, mas faz parte da pauta. A liberalização da droga, há algum tempo atrás, a Rede Globo fazia propaganda para pedofilia. O pedófilo não pode ser punido, o pedófilo tem que ser tratado. Cuide do pedófilo. Isso eu vi na televisão, ninguém me contou. Não estou falando mentira nenhuma. Não fui só eu que vi isso. Sabe? Faz parte da pauta desses loucos para a destruição da sociedade. E na América do Sul, infelizmente, né, parece que a gente realmente flerta com fracasso, é impressionante, né? E esses países caíram todos na mão desses governos. O voto obrigatório no Brasil é só no Brasil. Nos outros países, o voto é livre. Então, as pessoas que não foram votar na Colômbia, na Argentina, no Chile, por quê? Porque como eu não vou votar, deixa para lá outro que vote no meu lugar. Agora estão pagando o pato. Deixaram que o do Cabresto fosse votar,
votaram nesses governos progressistas, né? Assim que eles dizem, e agora olha a situação em que estão. E olha, eu não vejo muita saída. Se não houver uma ruptura, eu não vejo muita saída para eles, não. Olha a situação em que está a Venezuela. A rota é para baixo. Por mais que você seja bondoso, por mais que você tente encontrar uma saída para eles, porque se esses grupos sul-americanos esperam uma ajuda dos Estados Unidos, dos grupos... Pode esquecer, não vem. Não vem. E tá bom demais para eles, porque o dinheiro está entrando, o lucro está bom. Sabe? Senhor, eu queria mudar totalmente o viés da nossa conversa aqui. O senhor esteve muito envolvido com as comemorações do Dia da Independência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso e vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Fique à vontade. Na comemoração dos 200 anos, como eu falei, eu sou membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E nós fizemos em parceria com a minha ONG, a Amazon Brasilis, um projeto grande de comemoração. Um ano de planejamento, nós fizemos 7 expedições. Eu sei que 7 é número de mentiroso, mas foram 7 mesmo, né? Lá no Vale do Paraíba Paulista, para refazer a rota de Dom Pedro I do Rio de Janeiro até São Paulo. Isso foi um aprendizado assim fantástico. Vários dos locais em que o príncipe regente passou ainda existem. Muitas histórias, muitas anedotas da passagem dele ainda, até hoje, 200 anos depois. Isso mostra uma importância muito grande dos nossos 200 anos. Quando fizemos essa viagem agora no 7 de setembro com um grupo de personalidades do Instituto e algumas personalidades estrangeiras, de Portugal veio o Major-General Rui Moura, participou com a gente com a esposa, você percebe que existe algo muito maior. Não é apenas uma sociedade brasileira, é uma sociedade lusíada. Foi comemorada em Portugal. Apesar da nossa independência ter sido feita contra eles, mas foi muito comemorada em Portugal, foi comemorada em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em todas as nações. Existe uma instituição chamada CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é o embrião de uma comunidade maior, que pode, se bem gerenciada, desequilibrar o jogo mundial. Se bem gerenciada, por suas características, por suas capacidades, por suas capacitações, pode desequilibrar esse jogo. Agora, com 200 anos, é o sonho do Dom João VI, que os países, todos os territórios de língua portuguesa, se unissem em uma só comunidade. E eu achei isso extremamente interessante. Eu tenho trabalhado dentro de geopolítica em cima disso, bastante, com algumas pessoas lá de Brasília. E essas comemorações dos 200 anos foram extremamente importantes, e são, porque elas não pararam, né? Vai até 2023, porque o Brasil só se torna totalmente independente, em agosto de 2023, quando os portugueses são expulsos lá do norte, de Belém e do Piauí, Batalha de Jenipapo no Piauí, e depois a tomada de Belém em agosto de 1823. Nós temos que comemorar, sim, comemorar a nossa identidade. Porque se nós temos o país que nós temos hoje, não é perfeito, não é, mas é o nosso país e ele é um bom país. Foi fruto do trabalho de todos os nossos pais e avós, e bisavós, e trisavós, que aqui lutaram e trabalharam para nos dar esse gigante. Nós não temos muita noção do tamanho do Brasil, né? O brasileiro não tem muita noção de como o Brasil é gigantesco, de como o Brasil é poderoso. Ele só não se descobriu ainda. Nesses 200 anos nós conseguimos fazer algo nesse sentido. Principalmente uma junção maior com a nossa antiga metrópole, né? Nossa nação irmã, Portugal. Isso foi muito bom, foi muito interessante. Não, você tocou num assunto agora interessantíssimo, que é a falta de noção do brasileiro com relação ao tamanho e ao poderio do seu próprio país. Verdade. Isso aí é uma grande verdade, mas uma imensa verdade. O Brasil sempre foi muito roubado, desde o seu descobrimento, não é de agora, claro, mais recentemente pelos nossos políticos. Mas isso é uma coisa que vem de muito tempo. Primeiro foi Portugal, depois... E o Brasil nunca quebrou. Nunca quebrou. É um país fantástico.
É um país fantástico. Professor, vamos falar um pouquinho agora de Brasil, de eleições. Estamos aí há 3, 4 dias das eleições. Como é que o senhor está vendo as movimentações? Deixa eu só fazer uma defesa aqui antes, que eu defendo Portugal nesse sentido, porque durante o período de colônia, o Brasil pertencia a Portugal. Então, não há roubo, não há retirada. Era deles. Exploração. Pertencia a eles. Era uma nação só. Depois se tornou Reino Unido. O que saía daqui e ia para Portugal, era direito de Portugal tirar. Então, a partir da independência, por isso a independência é tão importante, aí não, aí muda de figura. Transforma-se em uma nação independente que tem que zelar pelo seu patrimônio. Mas até a independência, Portugal podia fazer o que bem entendesse com o território. Como o Brasil pode definir o que fazer com o Acre, com o Roraima ou com o Rio Grande do Sul, fazer parte do território nacional. É uma decisão nossa, do nosso povo. E nunca houve muita distinção entre o brasileiro nascido no Brasil ou o português que vinha para cá. Isso nunca aconteceu. Então tem que fazer essa defesa de Portugal, porque é muito comum se ouvir isso. Falando das eleições, eu vejo um problema muito sério com a polarização. Há uma polarização muito grande, tem muita gente com gosto de sangue na boca, infelizmente, é verdade. Muita gente pronta para a violência, e isso não é bom. Isso não é bom. Nós deixamos chegar num ponto de polarização, e não vai culpar um grupo daqui ou um grupo dali, não. Todo o processo foi culpado. Eu acho que o STF se meteu onde não devia, o Congresso não se meteu aonde deveria, os candidatos agiram de uma forma muito forte e nos levaram a esse momento de polarização muito sério. É uma semana, um final de semana agora, né? Hoje é terça-feira, é complicado, esperamos que não tenha nenhum problema e que a votação no domingo transcorra normal, como normalmente é no Brasil, e que eu peço a Deus que a apuração, principalmente, seja absolutamente normal, correta e honesta, e quem ganhar a eleição vai levar, sabe? Isso eu posso dizer, não vai ter qualquer tipo de golpe. Mas, como a polarização é muito grande, alguns grupos podem não aceitar a derrota. Não estou nem me posicionando de qualquer lado. Porque nós vemos hoje um descontrole muito grande, que está muito próximo dos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos estão pagando esse preço, estão passando por esse mal hoje, infelizmente. Senhor, nós estamos há poucos minutos no final, ou do final do programa, melhor dizendo. Eu queria abrir 2 minutos para suas despedidas. Fique à vontade. Eu quero agradecer, Bernardo, por estar aqui, né? E espero que os telespectadores tenham gostado, tenham aproveitado. Nós fazemos um estudo muito grande de geopolítica, de política nacional e para entender o que está acontecendo e poder trazer informações fiéis, não é? Informações verdadeiras, não é? Tudo o que eu falo em palestra, por exemplo, pode ser normalmente constatado no celular. Quando eu faço uma palestra num colégio ou numa faculdade, eu vejo os alunos lá sempre no celular para ver se eu não estou falando bobagem, e até agora ninguém reclamou, e já são mais de 600 palestras. Então, acreditar no Brasil, acreditar no brasileiro e acreditar que nós somos capazes. Vamos ter uma eleição calma, pacífica, acreditar que tudo vai correr como deve e que vença aquele que a nação decidir que deve vencer. E que Deus nos ajude. Professor, esse término foi perigoso. Que Deus nos ajude. Olha, gente, realmente eu também estou muito preocupado. Eu confesso que eu nunca estive tão preocupado às vésperas de uma eleição, às vésperas de um pleito, quanto eu estou desse pleito. Porque muita coisa vai se decidir no domingo. Muita coisa vai se decidir no domingo. Poderá se decidir no domingo ou não, ou só no final do mês, caso haja um segundo turno. O que é muito provável, e matematicamente, eu diria que é o que vai acontecer. Mas
Ninguém tem bola de cristal, eu não tenho bola de cristal. Que Deus nos ajude, professor. Que Deus nos ajude. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero primeiramente agradecer novamente a visita do professor Fábio Verícius aqui ao meu lado. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui nos dar luz e esclarecimentos sobre uma série de assuntos que eu confesso que eu não tenho esse domínio todo. Procuro me informar, mas as suas informações sempre são muito pertinentes e úteis e me ajudam muito. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem temos um novo programa. Já saberemos o que aconteceu no domingo. Né? Que Deus nos ajude, professor. Bom, eu quero desejar a todos uma boa semana. Aguardem o programa da semana que vem, que também vai ser muito interessante. Nós vamos fazer um balanço dos votos e da eleição de domingo. Vamos comentar o que aconteceu durante o pleito. Vai ser um programa muito bacana, vale a pena assistir semana que vem. Prometo um programa show. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.